Determinação de elementos metálicos em queijo Minas artesanal. Meu nome é Tércio Xisto, sou aluno do curso de Química Industrial pela Universidade Federal de Ouro Preto e esse trabalho é desenvolvido por mim sob a orientação da professora doutora Emanuele do Nascimento da Silva. Atualmente, leite e seus derivados destacam-se pelo seu valor nutritivo e alto valor proteico. Dentre eles, os queijos estão ocupando um espaço cada vez maior no mercado brasileiro. No estado de Minas Gerais, existem 7 regiões produtoras de queijo Minas artesanal, certificadas pela Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais. Devido ao modo de preparo padronizado, a única diferença entre os queijos Minas artesanais é a região onde eles são produzidos, pois o modo de se produzir o queijo Minas é registrado como patrimônio cultural imaterial. Sendo assim, as diferenças na composição de elementos metálicos irão depender principalmente da raça do animal, condições ambientais e o tipo de alimentação. Um olhar atento para a literatura revela que o uso de reagentes alcalinos é adequado para o preparo de amostras destinadas à análise em técnicas espectroanalíticas. Um reagente interessante muito usado é o hidróxido de tetrametilamônio, TMH, que tem sido usado para a extração de elementos metálicos em amostras contendo alto teor de proteína, como é o caso do queijo. O TMH ele é capaz de quebrar ligações de sulfeto, além de possibilitar cisões hidrolíticas, metilação de ésteres, amidas e éteres. A partir disso, o objetivo desse trabalho é otimizar o método de preparo de amostras de queijo com o uso de TMH para a solubilização da amostra e posterior determinação dos elementos metálicos, quantificar os elementos metálicos em amostras de queijo Minas artesanal e tentar correlacionar a concentração dos elementos nas amostras com as diferentes regiões produtoras de queijo Minas. Na etapa de preparo de amostras, um planejamento experimental 2 a 4 foi realizado com o objetivo de otimizar e encontrar as melhores condições para o preparo das amostras. Nesse planejamento, variou-se a massa da amostra, o volume de TMH, tempo de ultrassom e temperatura. Na figura ao lado, é possível ver um diagrama de Pareto, obtido com o uso do software estatística. Esse software pegou as 4 variáveis analisadas no planejamento experimental e identificou quais apresentavam efeitos significativos na extração dos elementos metálicos. Observando a figura, é possível ver que a massa e a temperatura foram efeitos negativos na extração de zinco, sendo que uma maior massa pode levar a maior quantidade de corpo de fundo, fazendo com que o metal adsorva no queijo, e em temperaturas mais elevadas o TMH pode estar perdendo a eficiência na solubilização da matriz. Sendo assim, foi estabelecida a pesagem de 1 grama, o uso de 0,5 ml de TMH e 30 minutos de banho de ultrassom, e a temperatura de 50 graus. Para melhorar a homogeneidade da suspensão no instrumento, foi adicionado 5 ml de uma solução de Triton 10%. Para avaliar o efeito de matriz causado pela leitura direta da suspensão no equipamento, foram avaliados os coeficientes angulares das curvas de calibração aquosa e com ajuste de matriz. Comparando os coeficientes angulares para as curvas de ferro, zinco e cobre, observou-se que houve uma diferença muito próxima ou superior a 10%. Esse fato indica que existe um efeito de matriz prejudicial atrelado às análises, na qual a utilização da curva por ajuste de matriz é mais indicada. Analisando os resultados obtidos para os coeficientes angulares das curvas de calibração de manganês e magnésio, observou-se que a diferença entre tais valores foi abaixo de 6%, indicando que não há um efeito de matriz prejudicial à análise. Para a validação do método desenvolvido para a quantificação dos elementos metálicos, se avaliou algumas figuras de mérito. As figuras avaliadas foram exatidão, precisão, limite de quantificação e limite de detecção. A exatidão e precisão foram calculadas a partir do uso de material de referência certificado, sendo que os valores de exatidão foram próximos a 100% e os valores de precisão foram abaixo de 10%. Isso mostra que o método possui precisão e exatidão adequadas. Na etapa de quantificação dos elementos metálicos, com auxílio do espectrômetro de absorção atômica em chama, foi possível calcular as concentrações de zinco e magnésio nas amostras de queijo Minas das regiões do Cerrado e Salitre. Contudo, devido à baixa detectabilidade do equipamento, foi impossível quantificar ferro, manganês e cobre em ambos os queijos.
Contudo, em etapas futuras, com o auxílio de um espectrômetro de absorção atômica em forno de grafite, as quantificações serão feitas. Podemos concluir que, a partir de um procedimento experimental, foi possível desenvolver um método de preparo de amostras de queijo Minas em meio alcalino, utilizando TMH e banho de ultrassom que melhor favorecem a extração do metal. O efeito de matriz foi evidenciado para as análises de ferro, zinco e cobre, indicando a necessidade das mesmas serem feitas a partir de curvas por ajuste de matriz. Foi possível quantificar zinco e magnésio utilizando o espectrômetro de absorção atômica em chama. Em etapas futuras, para tentar atingir o principal objetivo do trabalho, que é tentar fazer a correlação entre as concentrações de cada elemento e as diferentes regiões produtoras de queijo Minas artesanal, será feita a análise de um grande número de amostras.